Guilherme pediu a gente uma tarefa muito difícil, foi escolher um projeto para falar. Até injusta em relação aos outros, porque vão citar si e todos os outros não vão ser citados, infelizmente, mas são tão merecedores do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa admiração, quanto esses que a gente está citando. Até por isso que foram escolhidos, porque, na realidade, muitos projetos não foram escolhidos, porque a gente não se apaixonou simplesmente por eles. Então, parabéns a todos, vou falar de dois também. Né? O primeiro deles é o TBA, que é um projeto que juntou boa parte dessa comunidade que está aqui, né? Frente ao nosso Carmão, o pessoal da CIP, que está aqui presente também, e que foi um projeto revolucionário, mais uma vez, né? Demonstrando a capacidade do sistema financeiro de produzir soluções inovadoras. O segundo que eu queria destacar é não só um projeto, mas uma ideia, né? A ideia de software livre. Eu fui usuário do Kernel 099, primeiro Kernel a gente nunca esquece, e, enfim, desde essa época, 15 anos, né, a gente está aí brigando por essa ideia, já defendi essa ideia em vários fóruns. Né? Esse ano a gente fez, né, a Caixa Econômica Federal como, né, a grande puxadora dessa história de software livre, né, que sempre temos também dentro do Brasil. Então essa é uma ideia que eu acredito e que vamos continuar tocando nessa ideia. Como o mais novo está começando, acho que eu posso dar o luxo dos toados demais, eu queria destacar um conjunto de cases, mais do que um case somente, por duas razões. A primeira, pela brilhante articulação que foi feita entre todos os cases, o que é uma tarefa difícil. Nós trabalhamos, eu e o Marcos, com gestão de projeto, e sabemos o quanto isso é difícil, especialmente numa área de grande impacto financeiro. E a segunda razão, por estar antenado com tecnologias absolutamente modernas, que esse ano são novidade, e mais ainda no ano passado, e a ciência de serviços. Por essas duas razões, eu destacaria o Banrisul, especialmente uma entidade estatal. Isso não deve ser difícil. Parabéns para vocês. Agora, rapidamente, eu pedi só para dois responder toda a cifra da pergunta do tinha feito, mas é mais difícil ainda. Como ensinar para esse povo como é que se ganha prêmio aqui na fase? A pergunta é a seguinte: mandar muito case ganha ou não é só isso? Quem que vai me responder? Quem quer responder? Na ótica de quem olha a vida, por favor, mandem a maior quantidade de ideias que vocês tiverem. Isso estimula a competição interna da equipe, que é muito legal. O banco fica sabendo aquelas pessoas que estão mais entusiasmadas. Há certamente uma competição interna, isso é tão gostoso, isso é tão legal. Então mandem ideias que podem ser singelas, não podem ser pequenas, mas você mostra ali que a pessoa escreveu em duas folhas aquilo que ele tem de dar para melhor. E se essa ideia é bem entendida, ela é muito bem olhada, julgada, admirada, as pessoas gostam desse tipo de coisa. Então mandem cases, não é só pela quantidade, é pela qualidade e pela forma da escrita, pela forma da exposição. Às vezes duas folhas dão o caráter daquele trabalho. Façam isso. Na maior quantidade que vocês puderem, claro, dentro do bom senso da divisão. Não adianta pegar um grande trabalho e dividir, acaba perdendo o todo. Mas mandem quantidade, isso é uma delícia para vocês, é uma delícia para nós, é importante para o prêmio, porque o pessoal organiza o prêmio, que é um prêmio legal, estimula as pessoas a participar do SINAB, do seu congresso, a trocar informações, a fazer benchmarking entre vocês, a saber o que as pessoas estão fazendo, estão lá no mercado e estão andando. Eu colocaria o maior empenho no prêmio desse tipo, embora isso dê muito trabalho para a gente, eu confesso. Eu queria pedir que vocês detalhassem um pouco mais o que vocês fizeram, evitando palavras genéricas, esse jargão de negócio que muitas vezes a gente usa, e que realmente explicassem o que foi feito. Algumas vezes a gente tem um trecho muito pequeno de texto, e dali a gente tem que inferir
o que foi o projeto. Acho que isso valoriza muito pouco o trabalho que vocês fizeram. Então, escreva um pouco mais. A gente está acostumado a ler 300, 400 páginas, das teses, etc., de um dia para o outro. Então, realmente, isso não é um problema. Não economizem as palavras, mas evitem os jargões genéricos, aquelas coisas que eu não falo, por conta da globalização, por conta, enfim, isso não interessa. Né? Vamos falar do projeto, vamos falar do que foi feito, não economizem palavras que têm sentido para explicar o que vocês fizeram, para que a gente possa apreciar de forma mais completa o grande trabalho que vocês fizeram. É isso, enquanto os nossos garçons começam a servir o jantar, eu só quero dizer mais uma coisinha. Depois de alguns anos a gente retornou a esse local quando a gente começou. A iniciativa foi tão bem recebida por vocês, então ter esse apoio, principalmente dos bancos, mas também dos fornecedores, é muito importante para nos fazer algo que nasceu de uma forma despretensiosa e talvez por isso tenha dado certo. Estamos no 22º ano da revista, 11º do site, e a gente não sabe desde amanhã, muito bem, no ano que vem também. Eu sei que é o seguinte, em janeiro do ano que vem, vocês já estão convidados, vou mandar realizar uma missa pelos meus 40 anos de jornalismo. E agradeço todo dia ao Pai por ter me dado saúde de todos esses anos. E nessa nova edição, só estamos aqui pelo espírito saudável de competição desse povo exterior dos bancos e instituições financeiras. A todos nosso muito obrigado. Dito isso, devolvo a palavra agora para outra jovem jornalista que tanto brilha na Globo, Marina Araújo. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima.